Estamos na reta de chegada da eleição. Sabemos que a campanha eleitoral é um processo passional e não racional. Vota-se no candidato, ou no caso específico de Ponta Grossa hoje, na candidata que melhor fala, que melhor encanta o auditório, que mais promessa faz, que mais empolga o eleitorado, né? Isso é histórico, né? Então, por exemplo, vamos voltar ao passado, né? Vamos voltar a 1976, imagine só, para dar um exemplo. O Ciro Martins foi eleito prefeito em 68, concorrendo como jovem empresário Otto Cunha. Uma diferença de 300 votos, o Ciro se elegeu prefeito, né? Ninguém conhecia o Ciro era engenheiro do estado, tal, tudo bem. Um grupo de empresários, eu já contei aqui, insatisfeito com a situação, foi buscar o Ciro, que era rotariano, e até foi dentro do Rotary que nasceu essa candidatura dele, né, o Rotary Centro, e aí o Ciro ganhou a eleição. O Ciro ganhou a eleição falando em indústria e falando em emprego. A cidade vivia uma crise, né, porque com a construção da rodovia do Café, Ponta Grossa, que era um grande centro atacadista, esse centro se desfez, esse comércio daqui se desfez porque a ligação com Curitiba, com Londrina, por exemplo, por asfalto ficou muito mais fácil. Muito bem. O Ciro industrializou Ponta Grossa. Não vou contar a história aqui porque seria muito tempo, né? O Ciro industrializou Ponta Grossa, foi a grande salvação, a grande revolução da economia da cidade. Tudo bem. Aí o Ciro elegeu o Luiz Gonzaga Pinto, né? E na eleição seguinte, em 76, o Ciro voltou a ser candidato. Perdeu para o jovem e irrequieto deputado Luiz Carlos Zucchi, hoje falecido. O Ciro também já faleceu, não é? O Zucchi, com o discurso da demagogia, o Zucchi eleito deputado do MDB, não é? Então, que empolgava a população, foi eleito sem nenhuma experiência, deputado do primeiro mandato, na metade do primeiro mandato. Se elegeu deputado, se elegeu prefeito, né? E um governo cheio de crise, porque o Zucchi desenvolveu perseguição política, o Zucchi tinha um programa semanal numa cadeia de rádio que ofendia as pessoas, enfim, né? A cidade perdeu, né? Porque o Ciro, que havia industrializado a cidade, olha só, perdeu a eleição, quer dizer, o povo foi na emoção e não na razão. Então, vamos para o processo de hoje. Qual das duas candidatas seria melhor para Ponta Grossa, sem nenhuma paixão, né? Sem nenhuma paixão. Então, vamos lá. A professora Elizabeth Schmidt, professora aposentada do Estado, né? Ela foi candidata a vice-prefeita do empresário Carlos Tavarnaro, né? Nas eleições de 2000, em que o Péricles foi eleito prefeito. Depois foi candidato a deputado federal. Antes tinha sido candidata suplente de senadora, né? Era uma mulher de Londrina que era candidata a senadora, era do PSDB, eu não vou lembrar o nome aqui. Muito bem. Aí foi secretária da Cultura do governo do Pedro Vosgrau, o primeiro governo, e depois no governo do Marcelo foi secretária, me parece que de Turismo e de Administração e Recursos Humanos. Então ela tem uma bagagem política, tem uma experiência, tem uma vivência, e claro, vice-prefeita eleita em 2016 com o Marcelo, né? Aí tem o Marcelo, né, que é o prefeito, tem o irmão do Marcelo, que é secretário de Infraestrutura do Estado e deputado federal, o 5º deputado federal mais votado do Paraná, né, o Sandro Alex. Muito bem. A Mabel Canto
deputada de primeiro mandato está na metade do mandato, como o seu pai. Seu pai, eu citei o Zuc, né? Então, como o Zuc, o Juscelino foi prefeito também na metade do mandato. Seria uma experiência política. Um governo também cheio de crítica, né? Toda aquela história que a cidade sabe, que daí votaram no Péricles para não reeleger o Juscelino, enfim, né? A cidade não tem boas lembranças do governo do Juscelino. Inexperiente, né? Agia pela emoção, né? A pessoa que pedia audiência para o prefeito era uma barbaridade. A audiência era marcada para as 2 horas, às 5 horas a pessoa estava sentada lá ainda aguardando o prefeito. Um negócio assim, uma falta de organização, de respeito com as pessoas. Isso é um fato, não estou inventando coisa nenhuma. Então, a Mabel, a filha dele, está na metade do primeiro mandato, né? Não tem experiência política, não tem experiência de vida ainda. É uma deputada, uma jovem senhora bem articulada, muito bem articulada, né? Acho que tem um futuro político aí interessante. Pode ganhar eleição? Claro que pode ganhar eleição. Ela está eu não vou falar das 2 últimas pesquisas, porque aí está uma guerra de pesquisa. Eu quero falar da Paraná Pesquisa, que é um instituto acreditado nacionalmente, que deu um empate técnico. Esse empate técnico, diferença mínima para a Mabel, né, que foi divulgada no sábado. Então, hoje, fazendo esse balanço assim, racional, qual das duas seria melhor para Ponta Grossa? Claro que a professora Elizabeth Silveira Schmidt. Por quê? Porque ela tem uma estrutura de apoio político capaz de trazer para Ponta Grossa investimentos muito maiores do que a Mabel. Por exemplo, ela propôs asfaltar todas as ruas de Ponta Grossa. O governador Ratinho Júnior veio em Ponta Grossa e garantiu a ela recursos para cumprir esse compromisso de asfaltar todas as ruas de Ponta Grossa. Muito bem, a deputada Mabel reagiu. Não, esse compromisso não pode ser com a Elizabeth, esse compromisso é com Ponta Grossa. Se eu for eleito, o governador tem que cumprir isso também. Nada disso. A proposta de asfalto da cidade inteira foi da candidata Elizabeth e não da candidata Mabel. O governador veio e apoiou a sua candidata. Então a Mabel não pode querer se apropriar da proposta da concorrente e que o governador assuma o mesmo compromisso com ela. São coisas distintas, não é? Então, esse é um dado apenas. Aí tem o secretário de Infraestrutura, o Sandro Alex, que conversa com o ministro da República por telefone, não é? Então a perspectiva de trazer recursos para a cidade, de a cidade poder avançar, falamos na questão do asfalto, não é? Mas aí, né, questão de saúde, né, questão de segurança pública, enfim, as relações com o governo do estado, as relações com o governo federal tendem a ser muito mais facilitadas com a Elizabeth prefeita do que com a Mabel prefeita, porque a Elizabeth, ela vai ter, o próprio Marcelo deve ser aproveitado na estrutura do governo do estado, ganhando a eleição, né? Então, teria o Marcelo, teria o Sandro, o próprio governador, e isso vai ajudar em muito Ponta Grossa. A Mabel padece da experiência política, claro, pode ter também algumas portas abertas em Brasília, tem aí o deputado Aliel Machado, mas é um deputado de oposição. Ah, não, mas o Bolsonaro, o presidente da República, tem obrigação com o Brasil. Claro, mas existe situação e oposição. A oposição, a democracia consagra para fiscalizar o governo, a situação para ajudar a governar, né? Isso é no plano federal, no plano estadual e no plano municipal. Então eu estou fazendo essa abordagem aqui no campo racional. Não estou dizendo que a Elizabeth vai ganhar a eleição, né? Até estou achando que nesse segundo turno aqui, já no primeiro turno, a campanha da Mabel foi mais vistosa. Eu cheguei a falar aqui que a melhor equipe é a da Mabel, até porque a candidata ajuda, que a campanha da Elizabeth tem a sua equipe,
mas não tem a mobilidade que a campanha da Mabel tem, e que no primeiro turno, e que a pior campanha é a campanha do Márcio Paulic. Aliás, a pior equipe assessorando o pior candidato. Pronto, né? Então, hoje a campanha está aí, é claro, a campanha da Mabel é mais alegre, a Mabel é bem articulada, a Mabel fala muito melhor do que discursa, tem mais eloquência do que a Elizabeth. A Elizabeth tem mais experiência, a Elizabeth tem um currículo claro, muito mais avantajado. Então, em termos racionais, para Ponta Grossa, a melhor candidata é a professora Elizabeth Schmidt. Então, entre o passionalismo, né, e a racionalidade, a razão diz que a Elizabeth seria melhor para Ponta Grossa. Mas quem vai de fato dizer isso é o eleitor no próximo domingo.